Fala pessoal, aqui é o Egon Cândido, falando do canal Academia Statera, e hoje a gente está um pouco fora do que vocês estão acostumados a ver, de layout e perfil de vídeo. Eu estou sem meu uniforme tradicional da Statera, mas é porque hoje a gente está passando por uma situação que exige um pouco de pressa, né, para a gente gravar o vídeo. Porque hoje, dia 23/4, a medida provisória que modificou alguns pontos da reforma trabalhista em novembro de 2017 deixa de valer hoje, né? Porque a medida provisória tem prazos de validade e como ela não foi votada pelo Congresso, ela deixa de ser válida a partir de hoje. E o que muda, o que volta a valer, como que fica então a legislação trabalhista, já que essa medida provisória não vale mais. Então nós vamos falar agora um pouco do que vai acontecer, de como que vai ser, porque alguns pontos já foram posicionados pelo Palácio do Planalto, que diz que vai estudar uma forma de gerar um decreto alterando alguns pontos da reforma original. E segundo a Casa Civil, né? Não, segundo a Casa Civil não. Eles vão alterar alguns pontos através de um decreto. Só que ainda não se sabe como que vai ser esse texto ainda. E segundo o Rogério Marinho, que foi quem relatou essa reforma trabalhista, que esse decreto ele deve regulamentar somente sobre o trabalho intermitente. Então as demais mudanças elas vão ter que passar mesmo pelo Congresso para que eles legislem sobre isso, né? A dificuldade de falar. Então vai ser necessário essa intervenção, né, do Congresso, e eles vão fazer um decreto somente. E essa é a primeira resposta deles, né? Pode ser que eles mudem de ideia e façam algo diferente, porque a gente sabe como funciona a política nesse país. O que deixa a gente um pouco desapontado, né? Um pouco receoso, é que esse fato deixa um pouco em descrédito, né? o Brasil, e deixa um pouco inseguro as pessoas para que elas possam fazer a aplicação da lei. Então realmente é uma pena que eles não tenham feito de forma correta, de forma certa, e tenham aprovado essa medida ou tenham modificado ela a tempo, né? Então vamos lá para a gente saber o que muda, né? Como que funcionou a questão do horário, das mudanças, né? O que deixa de funcionar, né? Porque a gente vem gravando os vídeos nesse canal falando um pouco da reforma trabalhista, um pouco sobre a social, e a gente falou vários pontos da reforma trabalhista, e algumas coisas vão deixar de valer do que a gente gravou nesses vídeos. Eu vou falar agora quais são esses pontos que vão voltar a ser de acordo com a primeira lei da reforma trabalhista antes da medida provisória. Então vamos lá. Primeira coisa que muda é o trabalho intermitente. O que o texto da reforma trabalhista falava? Ele falava que criou-se uma nova forma de contratação chamada trabalho intermitente, em que os funcionários não têm garantido emprego de trabalho mínimo e ganham de acordo com as horas ou dias de serviço. Nesse caso, o funcionário pode trabalhar ou não para mais de uma empresa. Com a medida provisória, a única coisa que foi mudada, né, da medida provisória, se você quer saber mais sobre trabalho intermitente, nós gravamos um vídeo especificamente sobre isso. E no vídeo a única coisa que vai deixar de valer do que a gente explicou lá é que uma empresa não pode demitir um funcionário com um contrato normal e recontratá-lo imediatamente como intermitente. Ele deveria esperar 18 meses. Sem essa medida provisória, hoje qualquer empregador pode trocar o contrato de trabalho normal para intermitente dos seus funcionários, porque a lei da reforma trabalhista antes da medida provisória permitia isso, ok? Então não vai haver mais restrição. A empresa pode demitir o funcionário e em seguida recontratá-lo como intermitente. É uma pena, né? Porque agora o funcionário pode ser mandado embora e ser recontratado como intermitente. A gente sabe que essa categoria de trabalho intermitente é mais para aqueles profissionais como garçom, que precisam trabalhar às vezes em mais de uma empresa e antes não conseguiam, trabalhavam de forma informal. Ou até mesmo o motofretista, né, que também às vezes tem mais de uma empresa que ele presta serviço e agora ele poderia ter
esse contrato, e às vezes se ele fosse fichado, né, ele teria que esperar 18 meses para poder ser contratado como intermitente. Nesse caso agora, com a extinção da medida provisória, ele vai poder ser mandado embora e ser contratado como intermitente de forma imediata, sem precisar esperar os 18 meses. Mas vamos esperar para ver o que o governo, o que o Congresso, o que o Planalto vai definir e quais vão ser as medidas que eles devem tomar nos próximos dias. Vamos ficar atentos aí para a gente não perder nada. Mudou também algumas coisas em relação às grávidas e a lactantes, né? Porque na reforma trabalhista, no texto original, fala que as mulheres grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres de grau mínimo ou médio, a não ser que apresentassem um atestado médico recomendando que não sejam afastadas, né? Os mesmos estava valendo para as que estavam amamentando, para as que estão amamentando. Só que para as que estão amamentando, além de poder trabalhar num local de grau de salubridade mínimo ou médio, ela também pode trabalhar num grau de salubridade máxima. A medida provisória deixava claro que elas não podiam trabalhar em locais de salubridade mínimo ou máxima, a menos que elas, de forma espontânea, né, com um médico de confiança dela, apresentasse um atestado falando que elas poderiam trabalhar, ou seja, de forma espontânea. Fora isso, elas estariam impedidas de trabalhar em locais insalubres, né? Então, nesse caso, como fica então, depois dessa extinção da medida provisória? As mulheres grávidas poderão trabalhar em locais de insalubridade mínimo ou médio. Para serem afastadas, elas vão precisar de um atestado. Antes, elas precisavam apresentar um atestado para poder continuar trabalhando, se elas quisessem. Mas no caso agora, elas vão trabalhar, e para que elas deixem de trabalhar, elas vão precisar de um atestado informando que elas não podem trabalhar em local de insalubridade. Nesse caso aí também fica bem claro que é necessário um bom senso, né, do empregador, para que ele entenda de forma que eu acredito que, se a gente tem um país sério, com pessoas sérias, com empresários sérios, ele tem que ter um mínimo bom senso de saber que uma pessoa que está gestante ou que está lactando não pode trabalhar em local que gere risco à saúde dela e da criança, né? E pelo menos eu espero que a maioria tenha esse bom senso. Mas nesse caso aí, o que mudou mesmo é que agora, para que elas não trabalhem, elas precisam apresentar um atestado informando o risco daquela atividade para ela e para a criança. E no caso da lactante, a mesma coisa. Jornada 12 por 36, né? A reforma, o texto original dizia que essa jornada de trabalho 12 por 36 poderia ser executada, feita com um acordo, né, individual ou por convenção coletiva, no texto original, para qualquer pessoa, ou seja, qualquer colaborador poderia, juntamente com o patrão, com o empregador, né, sentar e entrar no consenso que a melhor forma de trabalho seria 12 por 36, e aí estaria valendo. Só que a medida provisória vinha dizendo que não era assim, que com a medida provisória, o acordo individual entre o funcionário e seu patrão não valeria. Teria que ter um acordo com a convenção coletiva no sindicato, criando essa relação 12 por 36, nessa possibilidade. Com exceção do setor de saúde, que permitiria esse contrato sem que o sindicato tivesse alguma participação. O que volta a acontecer? Então, o que está valendo agora é que todo mundo pode trabalhar no regime de 12/36, basta fazer um acordo com o empregador e, se ele concordar, ele pode trabalhar numa jornada 12 por 36. Então, ficou assim com a extinção da medida provisória. Outra coisa, a gente ainda não gravou nem vídeo, se eu não me engano, a gente ainda não tem vídeo sobre o valor do dano moral, né? Se o empregador entrar com uma ação de danos morais contra o empregado entrar contra o empregador. Na lei da reforma trabalhista diz que o valor do dano moral que deve ser pago pode ser de 3 a 50 vezes o valor do salário do funcionário.
Ou seja, se ele ganha, vamos dar um exemplo, né, R$1.000, se ele entrasse na justiça, o valor da indenização paga poderia variar de 3.000 a 50.000. Agora com a MP é o que está valendo. A MP vinha trazendo uma mudança que não era relativa ao salário, né? Porque como era relativo ao salário, era proporcional ao salário, quem ganha mais, obviamente poderia ter uma indenização maior. Então, para deixar isso justo, eles criaram a medida provisória. Na medida provisória vinha falando que essa indenização ela acompanharia o valor mínimo e máximo, no caso aí o valor mínimo não, o valor máximo do INSS, né? Que é de R$ 5.645,80. Então, o valor de referência para calcular as indenizações deixava de ser o salário do funcionário, passava a ser o valor máximo do INSS, que é de R$ 5.645,80, esse valor em 2018. E os valores iam ser até 50 vezes o valor do teto, ou seja, ele poderia chegar a R$ 282.290, dependendo da gravidade da ofensa, né? Obviamente. Então, o que está valendo? Volta a valer o valor do salário. O valor da indenização por dano moral vai estar vinculado ao salário, ou seja, ele vai de 3 a 50 vezes o valor do salário do colaborador, ok? Então também eu acredito que é um retrocesso, né, nessa questão. Outra coisa que mudou foi a questão dos autônomos, né? Na reforma trabalhista, no texto original, dizia que o trabalhador autônomo não são considerados empregados da empresa, mesmo que prestem serviços exclusivamente para elas. Ou seja, se você é autônomo e trabalha apenas para uma empresa, você nunca vai ser considerado um empregador. Esse é o texto original. Após a medida provisória, o contrato de serviço autônomo não podia ter uma cláusula de exclusividade. Ele poderia trabalhar apenas para uma empresa, mas ainda assim não seria considerado empregado dela. Somente seria considerado se existisse subordinação dele em relação à empresa. Porém, aí nesse caso, se houver subordinação, poderia ser caracterizado um vínculo empregatício. Nesse caso, ele protegia aquele autônomo que acaba entrando para a empresa como autônomo, mas tem horário de almoço, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem um chefe dentro da empresa, ou seja, ele acaba sendo... Deixa eu ajustar aqui para não atrapalhar o áudio. Ele acaba sendo um funcionário mesmo, e nesse caso ele poderia correr atrás dos seus direitos e ter todos os direitos de CLT se ele comprovar esse vínculo, né, essa subordinação. Sem essa medida provisória, o trabalhador autônomo ele está literalmente desprotegido nesse caso. Passa a valer o texto original, que diz que mesmo que ele trabalhe para uma empresa apenas, ele nunca vai ter um vínculo empregatício com ela, ok? Então ele perde essa proteção. E o texto da reforma trabalhista não deixava muito claro se a reforma trabalhista valia ou vale, né, para todos os empregados, inclusive, ou seja, retrocede, né, aos empregados que já estão contratados, ou somente valeria para os próximos contratos. Esse texto não era muito claro na primeira reforma, na primeira lei, né? Depois da medida provisória, ficou muito claro esclarecer que a reforma valia para todos os trabalhadores, inclusive os que já estão empregados antes dela começar a valer. Então esses foram alguns pontos que deixaram a desejar, né? Então como fica? Não se sabe claramente, né, de acordo com a legislação, se essa reforma vale para todos. Eu espero que eu tenha passado aqui algumas informações que vocês tenham aproveitado e vamos aguardar, né, o que vai acontecer agora com os próximos dias, qual vai ser a posição do Congresso, do Palácio do Planalto em relação a isso. Mas fica claro que nossos legisladores, né, deixaram a desejar mais uma vez e trouxe uma grande insegurança para os empregadores e para os empregados em geral em relação a isso, né? Eu realmente fiquei muito desapontado mais uma vez com os nossos governantes, mas a gente está aqui para passar informação, esclarecer, espero que tenha sido útil.
E meu nome é Egon Cândido, você esteve no canal Academia Statera. Se você gostou dessas informações, deixa seu like nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? E de compartilhar com seus amigos, porque isso afeta diretamente todos vocês que trabalham, ou CLT, ou são patrões, ou são donos de empresa, empresários, ou também, se você é contador, profissional, departamento pessoal, isso vai afetar o seu dia a dia, o dia a dia de todo mundo, né? Então, fica ligado que nós vamos manter esse canal atualizado com mais informações, vamos continuar postando as mudanças que vieram com a reforma trabalhista de forma detalhada e bem simples, para que você possa entender e passar para as pessoas que também têm interesse. Então também não esqueça de clicar aí no sininho para que você receba alerta dos próximos vídeos e fique ligado que nós estamos começando um trabalho muito sério em relação ao IOS social. Nós estamos dando consultoria para algumas contabilidades, para algumas empresas. Estamos com um treinamento agendado agora, dia 10 e 11, um treinamento presencial em Belo Horizonte. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site www.staterati.com.br. Lá tem todos os dados em relação a esse treinamento de como implantar o E-Social nas empresas, nas contabilidades, que vai ser realmente uma revolução na área trabalhista. Então, como sempre, contem comigo sempre que precisar, nós estamos aí. Um forte abraço e fiquem ligados que tem muito conteúdo ainda para a gente postar nesse canal. Espero ter ajudado vocês. Até mais.